A paz do Senhor, meus amados irmãos, quero desejar a todos uma boa tarde de sábado, né? Uma boa tarde maravilhosa para todos nós, né? Que Deus continue lhe abençoando e abençoando a mim, em nome de Jesus. Quero deixar aqui o versículo hoje, né, da nossa leitura da tarde, né, que é do livro de Marcos. Já estamos começando o livro de Marcos, já o primeiro capítulo de Marcos, concluímos Mateus, estamos começando o primeiro capítulo de Marcos, né, já fizemos a leitura do texto, né, do capítulo todo, e na passagem que fala sobre a cura da sogra de Pedro, né, que retrata do versículo 29 até o 39, são 10 versículos que falam sobre este assunto, né? Então, nesse relato aqui dessa passagem bíblica, no final, quando Jesus resolve já a situação da saúde da sogra de Pedro, né, que ele cura ela, ele decide se retirar para um lugar e vai para lá orar, né? E quando ele faz isso, ele já tinha também realizado já muitos milagres, né, curado muitos enfermos que estavam do lado de fora da casa esperando, pessoas que estavam endemoninhadas foram libertas pelo Senhor Jesus, e ele decide sair para um outro lugar e vai orar, né? E quando de madrugadinha que ele foi orar nesse lugar à parte, Pedro foi atrás dele, né? Foi Pedro e os discípulos que com ele estavam foram lá. Chegaram lá, quando encontraram ele, disseram para ele uma frase muito interessante, que ele diz assim: e achando lhes disseram, todos te buscam, versículo 37. Aí ele vai e diz no 38, e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim, né? Olha só, chegou lá Simão Pedro, junto com outras pessoas, outros discípulos, e disseram para ele bem claramente: todos te buscam. Mas a frase que Jesus diz para eles é a seguinte: vamos para outras aldeias vizinhas, porque lá eu quero pregar também a palavra de Deus, porque foi para isso que eu vim, assim ele diz. Interessante, porque parece uma coisa bem direta a reflexão, pelo fato de que Simão Pedro e os que estavam foram bem claros com ele e disseram a ele: todos te buscam, estão te esperando. Todos estão lá à sua espera, né? Só que Jesus ele dá uma palavra que vai, entre aspas, contrariando esse primeiro assunto. Porque Jesus ele ouve esta frase de Pedro, né? E decide ir para outras aldeias. Pregar. Porque foi para isso que ele veio, ele disse. Então, interessante porque se tinha muitas pessoas já à espera dele, não seria mais, não seria, entre aspas, o correto era ele ir até lá onde essas pessoas e atendê-las, né? Em vez de ter ido para outro lugar pregar a palavra. Só que a questão aqui é uma só, é que aquelas pessoas que estavam esperando por ele, elas não estavam esperando por ele por causa da palavra. Elas não estavam buscando a ele por causa do evangelho que salva, do evangelho que liberta a alma, que transforma a vida. Não era por causa disso que eles estavam em busca dele. Eles estavam em busca de Jesus, era pelos milagres que Jesus proporcionava. A cura dos enfermos, né? Os demônios que eram repreendidos, né? E muitas outras coisas que Jesus já tinha feito. Por isso eles estavam em busca de Jesus.
Então, quando Jesus analisou a questão, naquele momento que ouviu o que Pedro disse, não, vamos para outros lugares, porque eu vim, não foi só para curar os enfermos, eu não vim só para libertar, expulsar os demônios, não foi só para isso que eu vim, eu também vim para pregar o evangelho, eu vim para pregar, ele deixa claro, ele diz, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então, o grande propósito era pregar o evangelho. As curas, as libertações e as outras demais coisas, as benéficas, elas eram consequências desse pregoado do evangelho. Então, a grande necessidade que as pessoas tinham era de ouvir o evangelho, de ouvir a palavra salvadora. Por intermédio desta maravilhosa oportunidade, por intermédio desta grande oportunidade de ouvir o evangelho, elas seriam libertas, elas seriam curadas, elas seriam beneficiadas com a multiplicação dos pães, elas seriam beneficiadas com a pesca maravilhosa, elas seriam beneficiadas com várias coisas que Jesus podia fazer e fez, mas a questão principal era pregar o evangelho, porque foi para isso que ele veio principalmente. Só que infelizmente, queridos, a grande questão é que tem muitas pessoas buscando a Jesus, mas não pela transformação que ele pode fazer, não pela cura de alma, não pela oportunidade de salvação que ele pode oferecer, mas é por causa de um milagre, de uma cura, de uma enfermidade, é pelo um bem material, né? É por riqueza. Não, eu vou procurar Jesus porque eu quero ser rico. Vou procurar Jesus porque eu quero ter uma boa condição financeira, quero ter grandes propriedades, quero ser uma pessoa conhecida. Não é bem esse o propósito de Jesus na minha e na sua vida. Porque essas coisas, todas elas perecem. Mas a eternidade com o Senhor, não. Então, o que Jesus quer de mim e de você é que nós venhamos ouvir a palavra e sermos alcançados por aquilo que ela pode causar de prioridade na minha vida, que é a transformação da minha alma, que me garantirá o direito e a possibilidade de ser salvo em Cristo Jesus. Então, o que Jesus queria fazer era anunciar o reino, para que as pessoas tivessem uma oportunidade de salvação. E, por consequência disto, ser curada de enfermidades, ser abençoado financeiramente, ser abençoado na saúde, ser abençoado na família, no matrimônio e muitos outros aspectos da vida, profissionalmente, conseguir um emprego, ter um bom trabalho, ter o seu próprio negócio. Mas o principal é a salvação da minha e da sua alma. Esse é o ponto principal de Jesus na nossa vida. As demais coisas são consequências. Mas se eu busco primeiro as outras coisas e deixo o evangelho, a essência do evangelho para depois, aí eu me propus a um propósito errado. Né? Então a grande prioridade de Jesus era pregar o evangelho. Curar, libertar, isso aí eram consequências desse grande ministério que Jesus tinha. Amém? Então, que nós tenhamos essa preocupação com o evangelho. Não apenas para mim, mas também para com o outro. Então nós podemos levar esse evangelho assim como Jesus veio fazer, nós também podemos fazer. Né? Esse tem que ser o ponto principal. Eu deixo para você e para mim esta palavra nesta tarde de sábado. Que Deus venha lhe abençoar grandiosamente. Em nome de Jesus, o tempo de chuva já está começando outra vez. Lá vem já com vontade. Bragança é uma cidade chuvosa aqui no norte do estado do Pará. É um lugar onde chove bastante, graças a Deus. Então, que Deus lhe abençoe mais e mais. Tenha uma boa tarde em nome de Jesus. A paz do Senhor.